Mas sobre os bastidores da pecuária, o que acontece do outro lado do balcão, nós vamos agora ao comentário do Celso Ricardo, consultor de pecuária, consultor de agro, que já está conosco. Vamos aos comentários de hoje. Celso, boa tarde para você. Vamos lá. Olá, meus amigos do canal Tempo e Dinheiro, aqui quem fala é Celso Ricardo e hoje nós vamos falar de um assunto importante, interessante, que vem gerando desconforto e incertezas junto ao agronegócio brasileiro, principalmente no setor primário, seja para a produção de grãos, seja para a produção de proteína animal também, que está ligado ao mercado chinês. No final deste comentário eu tenho 4 pontos específicos a serem respondidos, mas para que nós possamos chegar com mais embasamento, é preciso nós fazermos um resumo, uma análise rápida sobre a China, sobre a sua potencialidade e a sua capacidade de comercialização para os próximos anos. E a primeira pergunta que deve ser feita é: o que nós podemos esperar do mercado chinês para os próximos meses, para os próximos anos? A realidade é que a China vai seguir comercializando tanto grãos como proteína animal em grandes volumes, devido à sua necessidade pela grande população que tem. E mais do que isso, o poder econômico da China torna cada vez mais a necessidade de compra de alimentos muito grande por aquele país. E os países produtores vão estar cada vez mais de olho para o mercado chinês. E aí começam os problemas do Brasil. Muita oferta de alimentos vai fazer com que o preço dos alimentos e das commodities comercializadas com aquele país tenham uma forte queda, mesmo com a necessidade de compra que a China tem. E o Brasil, como de uma certa forma também, irresponsavelmente falando, direcionou os interesses e as atenções do agro para aquele país, para o comércio com o mercado chinês, acabou elevando o custo de produção e hoje, a partir de um cenário de mais oferta e a procura estabilizada, que impactou diretamente os preços das commodities fora do país, está causando um impacto negativo muito grande, principalmente para o produtor rural e para o pecuarista brasileiro. Os números impressionam realmente a partir dos grandes volumes de comercialização com a China. E números esses que são favoráveis ou muito mais favoráveis para os governos do Brasil, que criaram nos últimos tempos uma ideia de agronegócio de sucesso e que eu venho debatendo há muitos anos que não é real, não é verdadeira e que quando o impacto real chegasse no campo, nós iríamos amargar prejuízos tremendos. E hoje é o que está acontecendo. Irresponsavelmente direcionamos a produção de alimentos para a China, não controlamos os custos, apenas focamos nos volumes de comercialização. Produzimos a qualquer custo e isso hoje vai fazer com que o produtor rural pague um preço e um preço muito alto. Porque na hora da comercialização, com certeza nós não vamos conseguir, a partir dos preços praticados, cobrir os custos de produção, levando o produtor rural brasileiro ainda mais para um endividamento que preocupa e preocupa muito. Como eu disse, governos brasileiros criaram uma ideia de um falso agro a partir de representatividades de volumes e de números gerados na etapa final da cadeia produtiva, como por exemplo o impacto no PIB, a balança comercial recorde a partir de um superávit primário recorde, safra recorde e exportação recorde. Realmente são nomes e posicionamentos que impressionam e geram um certo ar de grandeza para o agronegócio brasileiro. Mas quando a gente pega esses resultados e vem desmembrando eles até o campo, até o produtor rural, nós podemos ver que esses números eles são muito mais fantasiosos e geram marketing para governos e para o país do que propriamente dito para quem está investindo lá no campo, nessa empresa a céu aberto. Representatividade no PIB não representa lucro e margem de lucro para o produtor rural. Superávit primário mostra que nós estamos exportando mais, a balança comercial é favorável para exportação do que importação. E olha que o Brasil vem importando alimentos de uma maneira desenfreada também. Falar em exportação recorde gera divisas para o Brasil, mas o quanto esses volumes volumes financeiros relacionados à exportação recorde está chegando no bolso do produtor rural brasileiro. E safra recorde nós não precisamos nem falar. Esses últimos meses eu tenho andado pelo Brasil e tenho visto a tristeza que o produtor rural brasileiro está vivendo, a partir da safra recorde que foi constatada, mas a queda dos preços na área comercial de venda está fazendo com que produções de grãos sejam jogadas a céu aberto.
A que custo isso é interessante? E por que nós não vimos governos e Ministério da Agricultura se pronunciar com relação a esses prejuízos? Porque não é vantajoso. É melhor falar dos números finais de uma maneira positiva do que tratar os problemas e apresentar soluções para que nós possamos fazer setor primário, secundário e terciário ter lucro. E nós precisamos entender que o agronegócio ele é composto de setor primário, secundário e terciário. E nós precisamos viabilizar as operações dentro de cada setor desse para que nós possamos, de uma maneira aí sim responsável, dizer que o agronegócio brasileiro está tendo lucro. Mas vamos falar desses pontos específicos e o primeiro deles está aqui. O boi China, quais as vantagens e os prejuízos? Bom, alguns anos atrás investir no boi China era favorável, era positivo. Tendo em vista os investimentos na matéria-prima, nos animais e também no campo e o preço da arroba praticado, estava passando um fluxo de caixa interessante para quem estava investindo dentro das propriedades rurais na pecuária de corte. E olha que eu falei em fluxo de caixa, eu não falei em margem de lucro. Mas o impacto no preço da arroba estava deixando sim um retorno para o pecuarista. Mas recentemente com a queda nos preços da carne comercializada com aquele país, nós tivemos um impacto direto no preço da arroba do boi, que despencou. Mas também precisamos levar em consideração que nós não temos uma análise do cenário mundial a partir da maior oferta de proteína animal e também dos negócios que a China estava buscando em outros países. Ficamos quietos, não fomos buscar informações, deixamos o pecuarista brasileiro investir de uma maneira desenfreada até, achando que esse mercado com a China iria sustentar os preços da arroba por muito tempo. Então hoje o pecuarista precisa ter cuidado, analisar o mercado para tentar de uma certa forma diversificar a sua produção, reduzir o custo e ter uma opção maior de negociar os seus animais, aí sim com uma margem de lucro melhor com outros frigoríficos que destinam a sua produção para outros países. Quando a gente analisa uma outra situação aqui que foi colocada com relação à China financiar a recuperação de pastagens dentro do Brasil a partir de um pagamento de grãos, isso cria um cenário desfavorável para a pecuária de corte brasileira impressionante. A China já é praticamente dona do agronegócio brasileiro. E deixar com que ela entre dentro da propriedade rural para recuperar pastagens vai tornar o pecuarista brasileiro ainda mais refém e sem ter direito de buscar o melhor preço para a sua matéria-prima, para os seus animais na hora da comercialização. A China domina o campo recuperando pastagem, domina os frigoríficos, domina o mercado internacional e nós vamos virar apenas funcionários. O pecuarista vai virar um funcionário integrado para o mercado chinês sem ter direito de poder negociar os seus animais com outros mercados a partir de preços praticados pela arroba do boi melhor. Então, pecuária de corte brasileira precisa urgentemente ter uma boa representatividade para poder negociar esse tipo de situações e entender o que é favorável e o que não é favorável para o pecuarista brasileiro. O outro questionamento está assim: como o boi, a soja brasileira vai ficar nas mãos da China? Já está na mão da China. Muitos produtores rurais brasileiros deixaram de produzir grãos ou outros produzir grãos e proteína animal, a bovinocultura, para direcionar os seus investimentos e a produção de soja como seu único negócio, tendo em vista o mercado da China que vinha aumentando os volumes e os preços em determinados momentos também eram favoráveis, assim como foi o preço da arroba do boi. A China entendeu a sua importância, outros países estão oferecendo soja, uma lei de oferta e procura foi instalada e a China, a partir do entendimento e do domínio do agronegócio brasileiro, começa a ofertar preços menores e também o produtor de soja, assim como a soja, fica nas mãos dos chineses e mudança de cenário muito rapidamente não existe. E aí a pergunta final, o questionamento: como sair dessa situação? Infelizmente, devido aos altos custos de produção que nós temos dentro do Brasil, seja para a produção de grãos ou de proteína animal, não nos oferece grandes opções ou opções de mudança desse cenário a curto e médio prazo. Nós precisamos atuar das fronteiras para dentro, entender o que o produtor rural e o pecuarista está vivendo, poder tentar mudar esse cenário com foco no custo de produção, para que nós possamos ter uma margem de lucro melhor e essa margem de lucro possa nos oferecer, sim, uma diversificação comercial, principalmente com o mercado externo, levando as nossas commodities para outros países que também possuem volume, mas também preços não tão bons que nem o preço auge da China, mas com um controle do custo de produção, nós teríamos sim
margem de lucro favorável para podermos diversificar as produções de commodities no Brasil e ter um melhor leque de compra, podendo trazer uma certa tranquilidade maior para quem investe no campo. Certo, pessoal? Forte abraço a todos e até o nosso próximo encontro aqui no canal Tempo e Dinheiro. Obrigado, Celso. Até a próxima. As informações, portanto, aí falando exatamente sobre esse domínio chinês, a produção, a dona do agronegócio no Brasil, foi a expressão usada pelo Celso Ricardo aqui neste comentário que estará disponível nos canais oficiais do Tempo e Dinheiro, assim como os outros durante a programação. Mas vá lá, não esqueça, né, de deixar aquele like, ou seja, curtir, comentar, compartilhar todas as informações, se inscrever no site oficial do Tempo e Dinheiro, fazer parte do clube de assinantes, enfim, desta grande família que é o Tempo e Dinheiro. A todos que estiveram conosco, nosso muito obrigado, boa tarde e até amanhã.